Olá turma, tudo bem? Professor Fábio com vocês. Então, vamos à aula de História. A atividade dessa semana é uma atividade bem curta, é uma continuação do tema que nós trabalhamos na videoaula anterior sobre as sociedades fluviais, aquelas primeiras civilizações que se desenvolverão nas proximidades dos grandes rios. Lembrando que este material está disponível no site Cidadão PG, o portal educacional da Prefeitura de Praia Grande. Então vamos continuar a compreender a importância dos rios para as sociedades fluviais. Os egípcios vão se desenvolver aqui na região do Vale do Rio Nilo. Já, como nós aprendemos anteriormente, os mesopotâmicos vão se desenvolver aqui na região que nós chamamos de Mesopotâmia, região entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Percebemos que se nós sairmos aqui do Egito até a região da Mesopotâmia, nós temos o formato de uma lua crescente. Por isso, essa região passa a ser chamada, historicamente, de crescente fértil, porque parece uma lua crescente e é uma região fertilizada pela cheia desses rios, o local de desenvolvimento dessas duas grandes civilizações. A proposta da atividade é a análise de fontes históricas, então nós vamos trabalhar aí para compreender o modo de produção, com dois poemas que tratam do modo de produção de dois diferentes grupos sociais. Nós vamos estar percebendo através do texto a relação deles com o ambiente. O modo de produção é a forma de organização de uma sociedade, é a maneira pela qual a sociedade se organiza para produzir os seus bens e os seus serviços. São as relações sociais de trabalho, como as pessoas fazem as trocas, consomem a mercadoria, como elas interagem e os meios que elas utilizam para produzir as suas riquezas, os seus bens, ok? Nesse mural egípcio nós percebemos várias características do modo de produção asiático, o modo de produção utilizado pelos egípcios. Vemos artesanato, vemos instrumentos sendo construídos, tudo isso faz parte da forma como os egípcios trabalhavam e produziam bens e serviços na antiguidade. Até hoje nós temos aí as relações de trabalho operando e nós temos as maneiras como nós produzimos os nossos bens e os nossos serviços, ou seja, o nosso modo de produção atual, que é o modo de produção capitalista. O título do primeiro texto que nós estaremos trabalhando é Oração ao Nilo. As informações que nós temos aqui são as referências do texto, que está no material de vocês, falando de onde esse texto foi retirado. No caso, foi extraído dos livros sagrados da literatura, tomo 2, em coletânea de documentos históricos para o primeiro grau, e as demais informações a respeito do texto. Então nós temos aqui numa coletânea de murais mais características da economia egípcia. Por exemplo, nós temos a agricultura representada pelo arado, nós temos aí, mais uma vez, a metalurgia, que nós aprendemos também que se desenvolveu nesse período. Nós temos a pesca, e percebam a relação dos deuses também com o rio, sempre representado sobre barco, sobre uma espécie de embarcação. A relação da vida dos egípcios com o rio Nilo era muito intensa. Então vamos ao texto. Salve tu, Nilo, que te manifestas nesta terra e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, neste dia em que é celebrada. Ao irrigar os prados criados por Ra, irrigar os prados, a água utilizada na irrigação da agricultura, tu fazes viver todo o gado. Tu, inesgotável, que dás de beber à terra, Senhor dos peixes. Durante a inundação, nenhum pássaro pousa nas colheitas. Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, a relação com a irrigação na agricultura, garantindo a prosperidade aos tempos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo o que existe cai em inquietação. Então a consciência de que a dependência do rio era extrema, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, que é a criação dos animais,
Sem o rio, a civilização egípcia não existiria. Tudo que o homem não consegue explicar, ele mitifica. E o rio adquiriu um caráter de mito, sendo também entendido como um deus, como uma divindade. Nós estamos aqui com a participação do Jeep e também da Mabel, do desenho Gravity Falls, ok? Vamos ajudar aqui com a aula de hoje para ficar um pouco mais divertida, né, Dipper? No segundo texto, Pescador da Vida, temos aqui novamente as referências do texto, né? Seus autores, compositores relacionados à obra que nós estaremos analisando. O texto representa aí um pouco da tradição e da cultura da cidade de Paratins, que é o município do estado do Amazonas, banhado ali pelas águas do rio Amazonas. Então, nós temos um pouco da cultura e da tradição de Paratins, que envolve a história do boi bumbá, e nós temos ali duas agremiações chamadas Boi Garantido e Boi Caprichoso, que geralmente disputam, né, como se fosse uma festividade de carnaval. Então vamos ao texto. Percebemos aí a presença do regionalismo, que é aquela linguagem característica da região, aqui da região norte do estado do Amazonas, na cidade de Paratins. Nós perceberemos que há palavras relacionadas à tradição da pesca. Essa relação aí com a pesca está muito forte, né? Vamos ver aqui o texto. Tarrafa, anzol, de linha comprida, pescador pescando a vida. Curumim é uma criança pequena, né? É preciso criar. Curimatá, farinha e tambaqui. Piracema, que é aquele momento onde os peixes estão voltando, eles sobem os rios para a desova. De sardinha, o sabor de marapá. Aruanã, bodó, pimenta murupi. Vai popeando, caboclo, pro braseiro não alargar. De olho no peixe, não abusa da garrafa, não vai se tontear, olha já. Não carca nem rema, no lance da tarrafa, tu ainda vai me derrubar, olha já. No rio, no lago não dá tenuia, na canoa de babuia. A vida é um eterno pescar. Sou paratinense, aqui é a referência à cidade de Paratins. Caboclo, lembrando que caboclo é aquela mistura de branco com índio. Forte, sou azul, cor característica do boi caprichoso. Sou caprichoso, no valor do vento norte. Então nós temos aí um texto bem interessante e bem característico. Por isso, preparei para vocês um glossário. Uma brincadeira com glossaria, que aqui, esse aqui, ó, é o boi caprichoso e esse, o vermelho, é o boi garantido. Então há uma disputa geralmente entre essas agremiações dentro da festividade de Paratins. Aqui nós temos as palavras. Pause o vídeo, faça a leitura das palavras, releia o texto no material de vocês para ficar mais fácil a compreensão. A atividade, e não adianta fazer cara feia, Mabel, a atividade ela vai propor aí 3 questões. O que os poemas tratam? É possível identificar o modo de vida desses personagens, tanto lá do pessoal do Nilo, quanto o pessoal de Paratins, pessoal ali do Amazonas, como o ambiente influencia o modo de vida deles. Qual a importância dos rios para estes dois grupos sociais? Então, qual a importância dos rios na vida do pessoal do Egito, do Antigo Egito, e qual a importância do rio Amazonas para as pessoas que vivem à margem dele? Qual seria a importância dos rios para esses grupos sociais? Para saber mais, pessoal, a respeito das sociedades hidráulicas, fica na descrição do vídeo o link para a aula anterior, assim como no final eu vou deixar o card. Consulte as fontes que estão disponíveis no material de vocês e também na descrição do vídeo. Reflexão sobre a aula de hoje. A água é o princípio de todas as coisas, já dizia o filósofo pré-socrático chamado Tales de Mileto, né? Quando para ele o princípio da vida é a água, e realmente a vida ela surge a partir da água.
E sem a água, como seria a nossa vida, né? Até hoje a água tem a mesma importância, o que a gente chama de continuidade. Na história nós podemos dizer que a água tem uma continuidade histórica. Ela começou lá atrás, sendo importante para a formação das primeiras civilizações, e ainda hoje é tão importante quanto foi no passado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu comentário, se você gostou do vídeo, se o material está legal, se ajudou a esclarecer. Consulte o glossário para você aprender novas palavras. Então, galera, valeu, até a próxima.